Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Eu leio cada um deles e eu pego assim o que muito me chamou a atenção, né? Eu gosto de todos, mas eu fixo no topo dos comentários, tá bom? Eu leio no final da noite, então eu vejo todos os comentários ali e eu fixo um no topo dos comentários ali. E ontem eu fixei o do Fábio, né? O Fábio falou sobre a igreja como era o evangelho lá na China, né? Que os chineses eles se reúnem em porões, em casas, escondido realmente porque o governo não permite. E que não tem nenhuma organização religiosa lá, uma igreja, uma placa de igreja, até porque não é permitido, né? Mas que há uma grande perseguição, mas também existe entre eles grandes relatos de grandes milagres, né? Eu não duvido que Deus esteja com eles. Aliás, a própria palavra diz, né? Onde há dois ou três reunidos em o meu nome, eu lá estarei. Então o Senhor está com o povo ali fazendo o evangelho dele crescer também, tá bom? Então eu fixei lá no topo dos comentários esse comentário aqui falando sobre a igreja lá na China. Bom, gratidão, Fábio, pelo seu comentário e vamos lá para mais uma mensagem aqui do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Atos capítulo 8, começando aqui no versículo 5, que diz assim, ó: Descendo Filipe à cidade de Samaria, proclamava-lhes a Cristo. Esse Filipe aqui é um dos 7 que foram escolhidos lá em Jerusalém para cuidar de administrar a igreja ali. Porém, Estevão foi morto, a perseguição se tornou grande ali, e Filipe sai de lá e vem para Samaria, né? Para pregar o evangelho ali, para anunciar Jesus. Esse Filipe aqui, né? Ele é conhecido como o evangelista, né? Lhe deram esse nome aqui. Aliás, a palavra evangelho significa boas novas. Então, ele gostava tanto de compartilhar o evangelho, de compartilhar com outras pessoas, que ele ficou conhecido como o evangelista, né? A gente vê isso aqui lá em Atos capítulo 21, versículo 8, né? Quando Lucas está escrevendo aqui sobre ele, Paulo aqui, né? E outros que estavam lá. Diz assim, ó, no versículo: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que estávamos com ele, chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 que ficavam e ficamos com ele, que era um dos 7, seja, que tinha sido escolhido lá em Jerusalém para administrar as coisas da igreja. Né? E aqui diz que ele era Filipe, o evangelista, né? Então, eu achei bem interessante que Filipe, ele pregava muito, e a gente vai ver o sucesso missionário, né, que ele teve aqui nessa parte que nós vamos ler aqui. Vamos lá, Atos capítulo 8, vamos lá, versículo 6, diz assim, ó: E as multidões estavam atentas e unânimes das coisas que Filipe dizia, portanto ouviu e viu os milagres que ele fazia, pois o espírito imundo saía de muitos que tinham e clamavam em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Bom, Filipe aqui, né, tanto como Estevão, como Filipe, a gente vê que eles não eram parte do coro dos 12 apóstolos, mas eles faziam muito milagres e maravilhas, curavam coxos, enfermos, né, e isso admirou. E grande multidão afluiu, né, para ouvir o que Filipe estava pregando ali em Samaria, né, bem interessante isso. E aí, continuando aqui o versículo, e havia grande alegria na cidade, né? Então, vendo esses grandes sinais e maravilhas, muitos se alegraram ali. E aí, eu gosto muito da forma que Lucas ele coloca o texto, porque ele faz um contraste, né? Ele vai fazer o contraste de Filipe e de um outro personagem que está lá em Samaria, chamado Simão, a qual nós vamos ler aqui dele a respeito dele a partir do versículo 9, que diz assim, ó: E havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade artes mágicas e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, do qual todos davam ouvido, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. E davam ouvidos a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Então tinha esse mágico aqui, né? Esse Simão. Aqui o que nós devemos entender com artes mágicas, né? O que significa aqui? Significa muitas coisas, né? Nós vamos ter que fazer algumas interpretações. Significa, aqueles que eram considerados com artes mágicas, significa adivinhações, que fazia ilusões, né?
mágica mesmo. Também era curandeiros que faziam ervas, passava erva, benzia as pessoas, coisas assim, né? Nesse sentido aqui. Ou até mesmo aqui um charlatão, né? Ele, aqui mesmo o texto tá apontando para ele como um charlatão, né? Porque ele fazia, mas o próprio Lucas está falando que ele iludia o povo, né? A gente vê muitos lugares que fazem esse tipo de trabalho, iludindo às vezes a pessoa, oferecendo cura, e as pessoas vão lá, pagam tal. Às vezes a pessoa até é curada por conta da própria fé, né? Mas atribui aquela cura àquela pessoa, àquele personagem ali, né? Então acontece também, tá bom? Mas aqui é claro e evidente mostrando que Simão havia iludido o povo e o povo pensava que ele era um grande personagem. Mas entre essas artes mágicas aqui, a gente não tem que supor que ele curava pessoas, tá bom? Que ele fazia coxos andar, porque até o próprio Simão, como a gente vai ver no texto, vai ficar surpreso das coisas que ele vê Filipe fazer. Toda a cidade está. E toda a cidade aqui, Samaria, eles afluem para Filipe, eles deixam o mágico Simão e começam a seguir, né, o que Filipe está falando ali. Então, a admiração que eles tinham no Simão apaga, né? E o próprio Simão também fica surpreso, né? Vamos continuar no texto aqui que a gente vai vendo. Versículo... Eu parei no 11. Vou continuar aqui no versículo 12. Mas como creram em Filipe e lhe apegavam que lhe pregava acerca do reino e do nome de Jesus Cristo, eram batizados, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, e estava continuamente com Filipe. E vendo sinais e grandes maravilhas que faziam, estava atônito, né? Então a gente viu aqui que muitos começaram a ser batizados ali por Filipe, né? Filipe ele não conferia o Espírito Santo. Os apóstolos tinham a chave de conferir o Espírito Santo. Então a gente vai ver que logo mais os apóstolos vão chegar nessa cidade e conferir o Espírito Santo a essas pessoas que haviam sido batizadas aqui. Mas a gente vê que ficou atônito, até mesmo esse Simão, que fazia artes mágicas, ele ficou atônito com todos os milagres e maravilhas que ele estava vendo Filipe fazer ali, né? Verdadeiramente ele pensou, esse que é o poder de Deus, né? Eles pensavam que ele sabia que ele iludia o povo, né? E o povo achava que ele tinha grande poder, no caso Simão. Mas agora ele vendo Filipe fazer aqueles milagres, sinais e maravilhas, ele falou, não, este que é o poder de Deus. E aqui o texto, né, mostra que ele ficou colado ali, ó, continuamente andava com Filipe. Ele queria aprender aquilo, ele queria saber como é que faz. Ele mesmo creu e foi batizado, mas ele estava muito interessado e ficou surpreso em ver todas essas coisas aqui. Talvez ele quisesse aprender a fazer aquilo. Nossa, como ele faz isso? Eu quero fazer também, né? Talvez um dos motivos, né? A gente vai ver no texto aqui que às vezes alguns comentaristas falam, será que a fé que ele exerceu para ser batizado foi uma fé genuína? Realmente foi bem intencionada? Ou ele queria receber o poder igual Filipe queria, e Filipe tinha, né? De curar as pessoas ali por diante, né? Vamos continuar aqui no versículo 14, né, que é quando os apóstolos vêm, e aí que Simão vai ficar mais admirado ainda, né? Vamos ver aqui, o versículo 14. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Aqui o coro, né, dos 12 apóstolos se reuniram, falaram, temos que mandar 2 lá, né, para a cidade de Samaria. Muitos se batizaram lá. Aqui é importante a gente ver que as coisas não eram desorganizadas, né? Não era só ir pregando o evangelho e pronto, né? E abrir uma ala ali, uma igreja aqui, outra ali, não. Tinha que ter, sobre o ministério dos apóstolos, tinha uma organização, tá bom? Então não era bagunçado, né? Então como eles ouviram que lá tinha a palavra de Deus, que muitos se batizaram, os apóstolos foram lá para conferir o Espírito Santo e fazer um ministério ali, né? Colocar uma organização centrada ali, tá bom? E o próprio Filipe também, conforme nós vimos, ele era um daqueles 7 escolhidos. Ele tinha certa autoridade, autonomia e estava organizando as coisas lá. Mas não é que os apóstolos chegaram lá e estavam desorganizados. Apenas estou querendo compartilhar que não era bagunçado. Os apóstolos tinham que vir conferir o Espírito Santo. Eles estavam sobre o mesmo ministério ali, sobre o apostolado, né? Seguindo Deus, tá bom? E o 14, versículo 15 continua dizendo,
os quais, tendo descido, oraram para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque a nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo, né? Apenas haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui não diz a palavra apenas, diz, mas somente eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso é muito importante da maneira que eles recebiam o Espírito Santo, tá bom? Aqui diz, impuseram-lhe as mãos, né? Então aqui é como se ele colocassem a mão sobre a cabeça da pessoa e dissesse, recebe o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo estaria constantemente ali com a pessoa, né? Então eles recebem o Espírito Santo ali, para fazer morada junto com eles no coração deles ali. E interessante que quando Simão ele vê isso, né? Ele fica atônito, né? E aí ele vai oferecer dinheiro, que é o que a gente vê aqui, ó, versículo 18. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro. Como que ele viu, né? Eu fiquei pensando, como é que ele viu? Ele viu o ato deles colocarem as mãos sobre as pessoas, conferir a ele o Espírito Santo, né? Mas é possível que ele viu também uma transformação no ar da pessoa ali, né? A felicidade que as pessoas estavam em receber o Espírito Santo, uma transformação. O fato é que ele pede, né? Ele quer ter esse poder e oferecer o dinheiro. Aqui não fala nem quanto, ele fala, não quer nem saber quanto é. Quanto que é para mim ter esse poder aí? Ele falou mais que isso, a gente identifica no texto aqui, tá bom? No versículo 19, Simão disse assim, dai-me também a mim este poder, para que qualquer que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Bom, então ele pede, né, aqui, né, o poder para fazer isso. O poder aqui é o poder do sacerdócio, né? Aqui, na verdade, eu acredito que Simão ele está vendo uma oportunidade dele ganhar dinheiro. Olha, já pensou eu ter o poder de colocar as mãos sobre a pessoa receber o Espírito Santo, né? É uma oportunidade de eu ganhar dinheiro aqui. Então me passa para cá esse poder. Quanto vocês querem ali, né, no poder? Ele ofereceu o dinheiro. E eu pergunto, quanto custa o sacerdócio? Quanto custa o poder de Deus? Isso não tem preço, né? Na verdade, não tem um preço na terra que possa pagar, né? Nós temos que ser fiel a Deus e Ele vai nos conceder essa autoridade, tá bom? Então eu achei interessante aqui. Qual que é a resposta aqui de Pedro, né? Versículo 20. E disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois supuseste que o dom de Deus se adquire por dinheiro? Tu não tem partes nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então aqui Pedro ele nega, né, vender por dinheiro ali o sacerdócio, o poder de conferir o Espírito Santo ali a Simão, né? Aliás, ele fala, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Aqui Simão ele queria esse poder, mas não para beneficiar os outros. A gente vê aqui, por exemplo, no versículo 21, que Pedro diz assim, ó, tu não tem partes nem sorte neste assunto. Aqui, quando está falando tu não tem parte nem sorte nesse assunto, você lembra que quando foram escolher Matias como apóstolo, lançaram sorte, né? Então a palavra sorte aqui tem outra conotação, que significa ser escolhido. Ele estava pedindo para ser um apóstolo, porque era o apóstolo que tinha autoridade. Ele já andava com Filipe ali. Provavelmente ele ouviu o Filipe falar, né? E era ensinado para quem era batizado, igual João falava, João Batista falava, que ele batizava com água, mas vinha alguém ali mais superior que vinha ali para conferir o Espírito Santo. Então, os cidadãos que haviam sido batizados em Samaria estavam esperando os apóstolos virem para conferir a eles o Espírito Santo. Então, Simão já sabia, né, disso. Então, ele sabia que tinha que ser um apóstolo para fazer isso. Então, ele pede para comprar esse ministério. Ele queria fazer parte, ele queria ser um dos 12. E não é assim que a gente recebe um chamado de Deus ou um ofício, né, para o chamado de Deus, né? Não é comprando, né? Por isso que ele fala que o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Será que acontece hoje em dia, né, as pessoas quererem comprar a bênção, querendo comprar ali de alguma maneira, né? A gente vê que alguns lugares fazem venda mesmo faz um comércio, por exemplo, banho de sal grosso é tanto, né? Banho com arruda é tanto, né? Vai ter que pagar ali, né? Para você receber ali sessão, não sei como é que chama, sessão de descarrego, sei lá como é que chama, né? Eu lembro de uma religião que eu fui quando eu era novo,
né? E eles colocaram 7 bacias, né? Era uma igreja evangélica, né? Colocaram 7 bacias assim, e aí começaram, né? Falaram, ó, quem passar aqui vai receber a purificação e tal. E aí começou lá. Nós pedimos, quem quer passar, poderia ofertar ali R$ 500. E aí uma pessoa levantou, pagou os 500 e passou, né? E depois eles foram diminuindo, 300, 100. Aí no final, quem quiser vir, qualquer oferta pode vir em passe. E aí a pessoa tirava, né, o sapato e ia passando nas 7 bacias, assim, né, para ficar purificado. É um tipo de comprar uma bênção. Seria equivalente, né, eu pegar uma continha em dinheiro, ir até um pastor, entregar aquela quantia, ó, eu vim aqui abençoar o ministério aqui, mas ora por mim, ora pela minha firma, né? Será que esse pastor teria de coragem de falar igual Pedro, né? Olha, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Deus, ele não vende bênção. Eu posso orar por você, mas você está me dando dinheiro, né, para você. Aliás, nós podemos orar por nós mesmos. Olha o que diz essa mensagem aqui, né? Após Pedro falar, né, o teu dinheiro seja contigo para perdição, a gente vê o versículo 22 ainda Pedro dizendo: arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura não seja, para que porventura te seja perdoado os pensamentos de teu coração, pois vejo que está no fel da amargura e nos laços da iniquidade, né? Então ele fala aqui a única incerteza que tem aqui, né, é a incerteza de que Simão vai se arrepender ou não. A certeza que Deus pode perdoá-lo, sim, ele pode, Deus pode perdoar os pecados nossos, né? Se nós erramos, nos arrependermos, Deus ele vai nos perdoar. A incerteza aqui é se Simão ele vai se arrepender ou não, né? Essa é a condição, né, que é pedida aqui. Simão ele responde o seguinte: pela resposta de Simão a gente viu que ele não está arrependido. Olha a resposta dele aqui. Respondendo, porém, Simão disse: ora vós por mim ao Senhor, para que nada disso venha sobre mim. Ele está mais preocupado com o castigo do que pedir perdão pelo o pecado que ele havia cometido. Então mostra que não era um arrependimento sincero. E olha o que Pedro falou, que ele deveria orar a Deus para que Deus perdoasse, né, aquele pensamento que estava no coração dele. E ele não ora a Deus, ele pede para Pedro orar. Agora eu quero que você saiba que não é um apóstolo orando por você que Deus vai te ouvir ou coisa assim. Todas as orações são ouvidas por Deus. Deus, ele ouve todas as orações, tá bom? Nós fazemos oração e ele ouve nossa oração. Não é várias pessoas orando que, agora tem muita gente orando, eu vou atender esse pedido. Não. Deus, ele ouve todas as orações. Você tem que orar por si mesmo. Não pense que a oração do pastor, de alguém, vai ser mais forte do que a sua, né? Você, na sua sinceridade de coração, Deus, ele vai te ouvir. Então Pedro pede para ele orar e ele fala: não, Pedro, ora você por mim, né? Ele acha que ele ainda está na cabeça dele que a oração do apóstolo é mais forte do que a dele, né? Claro que tem a oração do apóstolo, que é uma oração dedicatória, de dedicar um templo, como Salomão fez, que não é todo mundo que vai fazer. Mas para orar por si mesmo, né, é mais válido você orar, tá bom? É o que a gente vê aqui. Então ele pede ali, né, para Pedro orar por ele. Vamos finalizar aqui, a mensagem já está ficando grande de novo, versículo 24 que eu li. Foi o versículo 24. Orai vós por mim ao Senhor, para que nada disso me venha sobre mim, né? Ele está mais preocupado aqui com a consequência, né, querendo se livrar daquilo que o Pedro falou que viria sobre ele, do que realmente pedindo perdão pelo pecado que ele havia cometido. Fechando aqui o versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias do samaritano anunciando o evangelho. Então, eles continuaram pregando a palavra, os apóstolos, e foram voltando para Jerusalém, compartilhando a palavra ali após terem ido até Samaria, conferido o Espírito Santo àqueles que tinham sido batizados. A gente vê aqui em Filipe um grande missionário conhecido como Filipe o Evangelista, tá bom? Que nós possamos ser evangelista. A palavra evangelho significa boas novas, que nós possamos pregar essas boas novas às outras pessoas. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.